Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica, porque eu já escutei muitos relatos, né? Ai Sandra, quando eu faço Ho'oponopono me dá um sono, eu apago. Ou ai Sandra, eu me perco nas contas, eu não consigo fazer. Então qual é o conselho que eu te dou? Para tudo, né? Tem um livro, não sou eu que escrevi, tá? Porque eu também sou escritora, mas não é meu, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar na descrição, tá? É o Ho'oponopono. O nome do autor é Aurich Emile Duprié, tá? Então, se não tá dando certo, é porque tá faltando sentimento. Porque é igual quando nós estamos apaixonados por alguém. Quando a gente está apaixonado por essa pessoa, a gente não para de pensar nela. A gente começa a pensar no que ela gosta. Chegou o dia dos namorados, o que você vai dar, o que combina com ela. Então falta o sentimento. Então, Sandra, então quer dizer que você tá achando que eu não tô nem aí? Não é isso. Porque a partir do momento que você inicia a prática, você já demonstrou para o universo que você tomou a decisão de querer mudar. Mas esse livro ele vai te ajudar a sentir de perto, porque é muito difícil quando nós não temos algo concreto, né? Então, por exemplo, quando eu falo para algumas pessoas, olha, você tem que limpar suas crenças limitantes, seus bloqueios. O tarô, o mapa numerológico que eu faço mostra muitas coisas e eu falo o que está doendo, né? E a pessoa tem consciência do que ela tem que limpar. Só que nós fomos criados numa cultura o quê? Eu vou no médico, ele me mostra um exame, tá ruim. Tomo um remédio, repito o exame, olha, já curei. Então, quando a gente não consegue ver materialmente a cura, é mais difícil. Só que então, o Ho'oponopono, você vê os resultados? Você vê. Só que você tem que sentir o que você está fazendo para ver esses resultados, tá? Então aqui, gente, no primeiro capítulo, né, a história do Ho'oponopono, então ele conta o que é o Ho'oponopono, né, como é que o Ho'oponopono auxilia na questão de paradigma, bloqueio, crença limitante. Porque às vezes tem pessoas que acham que têm medo do fracasso, mas na verdade elas têm medo de ter o sucesso e elas não têm consciência disso, né? E também tem uma coisa muito interessante que nós herdamos geneticamente, energeticamente, até mais ou menos umas 7 ancestralidades para trás, algumas coisas. Então, às vezes você fala assim, poxa, mas eu não... tem gente que é alcoólatra, mas não teve uma influência. O pai e a mãe não é alcoólatra. E não teve uma influência. Mas essa influência veio de lá para trás. Tá? Quis dar um exemplo aqui. Tá? Então, fala muito da história do Dr. Lin. A história que eu já falei no canal, né? Que ele conseguiu curar um presídio que tinha prisioneiros com problemas mentais gravíssimos. Né? E a essência, né? Então, por que das 4 frases? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, o que elas significam e os problemas e conflitos, por que eles são gerados. Então, basicamente, você nunca fala, eu tenho um problema. Começa por aí. Você tem que falar, eu tenho um desafio. Os problemas acontecem, sabe que quando a gente vê aí que a pessoa fica doente porque mentalmente, emocionalmente, ela somatizou e o corpo respondeu com problema de saúde, né? Então, por exemplo, eu tenho cálculo, às vezes eu tenho incidências de cálculo renal. E foram momentos que eu estava com muito medo do meu futuro, né? Então, eu somatizei esse medo em cálculos renais. Então, criou-se um obstáculo para não fluir. Olha só, a pedra não flui, né? Para não fluir as coisas no meu corpo. Então, a gente sempre tem que falar, não, eu tenho um desafio. E quando vem esse desafio, que não vamos falar mais que é problema, é para mostrar o que precisamos mudar com as pessoas, com o nosso ambiente externo, conosco, né, com nós mesmos, o que precisamos mudar. Tá? Então, na verdade, temos que, dependendo, né, eu sei que é muito difícil, mas tem alguns problemas que a gente tem que até agradecer, porque a gente desperta de algumas coisas. Então, é a lei da causa e o efeito, né, gente? Eu acho que, na minha opinião, o espiritismo kardecista é a melhor linha para tratar esses assuntos da lei da causa e efeito. Mas aqui não fala do espiritismo, tá? Só foi uma pequena observação. Tudo está conectado, né? Então,
fala, esse livro te ajuda a conectar com uma presença maior, né? O que a maioria chama de Deus, né? Então, não adianta, você estar conectado até com Lázaro que morreu, você está conectado. Tudo é energia. Então, viver no individualismo não vai te ajudar em nada. E tudo é vibração. E aqui ele dá um exemplo muito interessante o exemplo dele referente ao coração. Que houve uma pesquisa que o nosso coração tem um magnetismo de até 8 metros. Então, por mais que a gente... E, inclusive, gente, esse livro fala muito do momento da Covid, tá? Então, para quem não consegue entender por que a gente está passando isso, eu indico esse livro. Então, ele fala assim que a gente está... Eu, né, toco no outro, mesmo que eu mantenha um distanciamento. Né? A gente vê, assim, que espíritos se conectam com a gente, movimentação de objeto, através do magnetismo, transcomunicação através do magnetismo, né? Então todos nós estamos tendo esse contato, essa vibração muito forte através do magnetismo. Então ele fala da humanidade, o espírito, né? A essência de Deus e o mundo que a gente acredita que é, né? Então assim, nós sempre fomos criados, né, para ver dois lados da moeda. Tem o bem, tem o mal, tem o culpado e tem a vítima. E aqui, na verdade, ele mostra uma outra consciência. Não existe culpado ou vítima, né? Existe a situação, ponto. Então, ele fala assim, dê um passo para trás. Está acontecendo uma discussão, alguém te ofendeu, não busca saber quem é o culpado e quem é a vítima. Para de julgamento, que aí você vai conseguir realmente ver essa questão com maior clareza. Né? Então, se todos nós estamos conectados, a atitude ruim que talvez o outro teve comigo, eu também tenho minha parcela de culpa. Então aqui dá um exemplo de uma pessoa alcoólatra. Porque o que acontece? As práticas da tradição havaiana mesmo, os familiares se reuniam. Então primeiro, ao invés de eu ficar acusando vou criar um exemplo que ele dá no livro, uma pessoa alcoólatra. Ao invés de eu falar, ela está bebendo, não está pagando as contas, está humilhando a gente em público, né, todos os problemas que o álcool traz. Então, ao invés de fazer isso, você volta e fala assim, por que ele faz isso? Por que ele teve que recorrer à bebida? Né? Eu tenho uma parcela de culpa? Né? Eu causo um estresse para ele ver a bebida como uma fuga? Não justifica algumas coisas, mas assim, todos, inclusive o próprio alcoólatra. Então, nessa reunião que era feita com os familiares, todo mundo junto avaliava a parcela que contribuía para o problema, para o desafio a ser resolvido. Né? E aí, sim, né, todo mundo conectava também com seus ancestrais, e aí vem a questão do sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, como nós juntos vamos resolver a questão. Né? Então isso fortalece muito a harmonia. Gente, eu já presenciei casamentos serem salvos por causa disso aqui, tá? Que a pessoa só culpava o outro, e quando ela foi perceber, ela tinha um transtorno de codependência. E o que fez ela enxergar isso não foi com psicólogo, foi a prática do Ho'oponopono, foi trazendo lembranças de criança, ela foi associando e ela foi verificar que ela tinha um transtorno de codependência. Então, primeiro ela tinha que resolver o transtorno para depois saber se ela realmente queria continuar casada ou não. E ela realmente enxergou que muitas das coisas era ela que estava causando. A coisa é muito forte. Né? Então, assim, o espírito do Ho'oponopono, a paz começa comigo. Então, para mim, né, se todo mundo trabalhar para que você mesmo fique em paz, o mundo todo está em paz, né? Curando o passado, o momento do poder é agora, a 100% da responsabilidade e 100% do poder. A partir do momento que eu assumo a minha responsabilidade, sem ficar procurando culpados ou me vitimizando, eu estou aberta para que o universo me ajude a solucionar, me inspirar, a arrumar a questão, né? Então, da separação à unidade. Esquece o individualismo, estamos todos juntos, né? E da inteligência espiritual. E aqui fala sobre o Ho'oponopono na prática, o Ho'oponopono como conferência familiar e o Ho'oponopono como método de purificação pessoal e o desafio da política mundial. Aqui fala um pouquinho de política no final, do que assim,
como nós somos manipulados e não temos ideia. O mundo está muito ruim, né? Então aqui, se todo mundo fizesse o Ho'oponopono, as máscaras iam cair bonito, né? E aqui tem os exercícios de práticas diárias, tá? Então, para você que tem dificuldade, que não consegue fazer disso um hábito, porque se você não mudar, você não vai ver resultado. Você sempre tem que tentar, aí dá errado, aí vai, continua de novo, aí dá errado de novo, sua vida vai ficar num ciclo vicioso. Então, eu sugiro, tá, para você procurar esse livro. Ele tem, a cada capítulo ele tem alguns exercícios para você ir praticando. Então, ele, a partir do momento que você começa a ler o livro, ele já faz um tratamento, tá? E depois do que você lê o livro, você vai ver que a sua prática do Ho'oponopono, ela vai fluir com mais facilidade, tá bom? Você não vai se perder mais nas contas das 108 repetições, tá bom? Espero que vocês gostem. Para quem tiver interesse, eu faço um kit, eu vendo o livro, mais um baúzinho com um japamala, né? Eu vou deixar a foto aí, né, como capa, como miniatura, tá? O preço é R$60 mais o frete, quem tiver interessado. Mas se não tiver também, procura aí nas livrarias que eu recomendo, tá bom? Fica com Deus, gente. Um abraço.